Os Touros Negros retornaram com tudo para o reino de Clover, derrotando vários anjos e um clone do Lucius os atropelando. É claro que nós ainda tivemos várias referências dos próprios clones do Lucius dizendo que vários anjos estavam desaparecendo no campo de batalha. Isso pelos feitos ali do Henry, da Vanessa, da Charme e qualquer outro personagem que possamos ver no campo de batalha. Por mais que no último capítulo nós tenhamos visto apenas a ênfase, tanto no próprio Magna quanto também no Lucky. Mas a gente sabe que os Touros Negros estavam lutando contra os clones do Lucius ainda dentro do reino de Clover. A questão agora é, o que acontecerá quando o verdadeiro Lucius levantar do trono? Será que podemos ter o retorno de Julius Novachrono com todo o seu poder em modo paladino? Yo Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fique ligado que esse vídeo contém spoilers do mangá de Black Clover. Sim, pessoal, vamos aqui comentar sobre o juízo do Asta e o retorno de Julius Novachrono no mangá de Black Clover. Quais são as possibilidades para o antigo Rei Mago retornar com todo o seu poder? Mas antes eu tenho um recado para você fazer parte do Apoia-se da Novel do Que Haja Luz. Se você já leu a minha novel, se você está em dia com a Novel Que Haja Luz, a gente tem um Apoia-se para você ajudar a fomentar ainda mais essa história. E a partir da Rota do Guardião, você já conquista o volume 1 completo, cheio dos extras de graça, na faixa. E aí com um tempinho a mais, depois com outros meses de contribuição, você também já adquire o volume 2. É claro que quem assina tem 5 capítulos adiantados em relação à versão free. Então vale muito a pena você participar também lá da rota do Apoia-se relacionado a Que Haja Luz. O link está na descrição para você participar. Como nós sabemos, o Lucius ele ainda não está com sua força máxima. Por mais que a gente tenha visto todo um trabalhar de frenesia acontecendo no reino de Clover, por exemplo, nós temos o Morris contra a Mereoleona, que tá dando puta trabalho. Nós temos também o Morgan lutando contra o Yami, que passou o trator por cima do capitão dos Touros Negros. E nós também temos a Aster lutando contra a Noelle, mas antes disso ela já tinha atropelado o Nozel. E nós temos esses personagens, fora os clones do Lucius, que estavam destruindo a capital real de uma forma inacreditável. E isso já demonstra para nós que a habilidade do Lucius já era extremamente apelona, mas ainda era um poder incompleto, ainda não estava em seu estado final, não estava em seu estado total. E é muito legal porque se a gente voltar alguns capítulos atrás, quando o Yuna achou que havia derrotado o Lucius, né, que havia derrotado ali um dos clones do Lucius, nós conseguimos observar que o frenesi do poder do personagem é ainda mais apelão quando a sua manifestação aparece, mostrando que aquilo era apenas um clone do personagem, era só uma fração do seu poder. E nós temos uma figura bem interessante que é o próprio Lucius estando acima, vindo das nuvens, sentado em um trono. E aí você gostando dessa referência ou não, você curtindo essa referência ou não, é claro que para mim que é uma conexão ao próprio Jesus, que é representado no livro de Apocalipse. Principalmente no capítulo 20, no versículo 15, na qual João fala que ele viu um grande trono branco e aquele que está assentado. Esse é um ponto interessante porque esse versículo destaca Jesus para que quando ele se levantar do trono, ele vai julgar as nações. Essa é uma posição bem interessante para mostrar como o Lucius está. E isso para mim é uma referência clara de como o Lucius vai conseguir essa habilidade, vai conseguir esse poder para conseguir julgar as nações. Tanto ali o reino de Clover, quanto também Spade, quanto também qualquer outro reino que esteja ali contra a sua vontade. E o Lucius vai fazer isso quando ele levantar do trono, mostrando o total do seu poder.
E as palavras do Ryu para nós deixam ainda essa situação mais clara, porque ele mesmo fala que o Lucius não tem um poder total. Ele não tem esse poder total, porque senão ele traria de volta magos de nível Rei Mago. A gente teria ali personagens extremamente apelões, fortes pra caramba, e quem sabe até mesmo personagens que apareceram no filme de Black Clover. Mas a questão é que o próprio Ryu diz que os magos que o Lucius consegue trazer agora são apenas magos de nível de capitão. Então, magos extremamente apelões como Morris, como a Acer e também o Morgan, são apenas magos de nível capitão. Imagine o que o Lucius pode fazer quando ele se levantar do trono. Levantando do trono, ele terá o seu poder máximo e assim vai conseguir trazer esses magos de volta à vida. Ele vai conseguir trazer os reis magos e também reis de outras nações para a luta. E é aqui que eu acredito que o Lucius irá transformar o Julius em paladino e vai lhe dar a magia do tempo. Como a gente viu o Lucius fazendo com o Morris, ele pode criar um corpo do zero, ele pode produzir um corpo do zero, porque agora ele tem as habilidades dos seus irmãos conectados em si. Através da magia do Dante, do Zenon e da Vanica, ele pode criar um corpo do zero para o próprio Julius. E assim o Julius lutar diretamente contra o Asta. Uma coisa é certa, os clones do Lucius, eles são extremamente fortes, eles são extremamente apelões, mas na minha convicção, eles não se comparam aos poderes dos paladinos. Por mais que o Yuno tenha tido muita dificuldade para derrotar um dos clones do Lucius, fica bem claro que o Yuno também está dividindo todo o seu poder mágico para conseguir proteger a capital real. Então nós temos esse balanceio de poder para a gente tentar entender até que ponto esse compartilhamento de poder do Yuno está lhe atrapalhando no combate contra os clones do Lucius. Se ele não tivesse compartilhando a sua magia com o reino inteiro, não o reino inteiro, né, mas a capital real inteira, quanto de dificuldade ou quanto de facilidade ele teria para enfrentar os clones do Lucius. Visto que ele teria muito mais facilidade, a gente consegue mensurar através ali da dificuldade que a Mereoleona está tendo com o Morris. Só para ter uma ideia absurda de que o Lucius, um dos clones do Lucius, já foi derrotado pelo Yuno e o Morris, no modo paladino, não foi derrotado ainda. E se somarmos então o nível de Rei Mago, tudo estará perdido para os magos. Para mim, o retorno do Julius é algo inevitável. Esse é um contexto realmente bem interessante, porque esse paralelo do Asta com o Julius, ele tem que acontecer. É uma das bolas mais cantadas em todo o mangá. O próprio Julius chega a dizer para o Asta que os personagens parecem estar conectados, que tanto ele quanto o Asta parecem estar conectados em sua essência, na forma como estão destinados a decidir o destino da humanidade. Para mim, isso acrescentaria ainda mais drama para o plot do Asta. Ter o seu principal ponto de inspiração no Julius e ver ele como seu adversário colocaria o Asta para superar o Rei Mago, para conseguir se tornar o maior Rei Mago de todos. Esse é um ponto bem crucial, na qual eu acredito que o retorno do Julius deve acontecer. O Asta, ele precisa tirar todas as dúvidas, todas as questões, tirar tudo à prova para se tornar o maior Rei Mago de todos os tempos. E ele, enfrentando o Julius com o seu poder dividido, daria um grande duelo entre os personagens. Para mim, esse é um ponto a se discutir, porque até agora o Asta não utilizou o modo União, desde que compartilhou as suas habilidades com os Touros Negros. O que para mim pode fazer até um baita de sentido, já que esse controle da anti-magia precisa acontecer de uma forma muito refinada para que o Asta não apague a magia dos seus companheiros. E como nós sabemos, o modo União funciona no sentido de apagar o poder mágico tanto ali dos seus adversários quanto também dos seus aliados. E esse confronto do Asta com o Julius
em uma situação de modo Black mais item, pra mim seria algo realmente crucial para mostrar a evolução do Asta como mago ainda mais. Com o Asta ali vencendo, seria a saída máxima de como o Prota está pronto definitivamente para atropelar o Lucius na sua versão Prime. Assim que o Lucius ficar de pé, o Astar enfrentar o Julius e lhe derrotar, teríamos um grande confronto entre os dois personagens, para mostrar definitivamente quem é o salvador da humanidade. Aquele que clama pelos quatro cantos que é o grande salvador da humanidade, ou aquele que foi considerado a grande anomalia do mangá de Black Clover, aquele que foi considerado como a pedra rejeitada, aquele que foi considerado como uma pessoa, um mago na qual não tinha nenhum valor. Esse combate é o que vai definir quem é o mais forte, quem é o maior rei mago de todos os tempos, entre Asta e Lucius.